Eu queria fazer uma analogia aqui, eu queria comparar na realidade a genealogia, a pesquisa genealógica, à construção, né? Eu trabalhei muito tempo na área da construção civil, eu não sou engenheiro, mas eu trabalhei na área tecnológica de algumas construtoras aqui do país, né? Então eu acompanhei de perto a construção de grandes edificações, grandes construções de fato. Tá? E eu peguei aqui para o nosso exemplo uma construção que é mundialmente conhecida, é o maior edifício do planeta hoje. Tá? Esse edifício fica em Dubai e ele tem 828 metros, 160 andares, né? É uma construção de respeito, tenho certeza, eu nunca fui para aquela região lá, tenho inclusive um amigo que inclusive faz lives, que mora ali nos Emirados Árabes, que é o Flauber, inclusive fazendo um parênteses aqui, procurem aí também o HGGP, o Flauber sempre tem convidados especiais, ele fala bastante a respeito de genealogia e assuntos correlatos, inclusive amanhã ele tem uma live também, tá? Mas feito esse parênteses aqui, esse edifício ele é muito imponente, ele é muito bonito, como vocês estão vendo, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que nós não estamos vendo, que são os alicerces desse edifício. Para vocês terem uma ideia, esse edifício, ele, como vocês estão lendo aí, ele demorou para ser construído e finalizado mais de 5 anos. E ele, como eu falei, é o maior, né? Ele bate inclusive muitos recordes, né, da construção civil mundial. Mas eu quero chamar a atenção, como eu mencionei, para os alicerces desse edifício. O que é um alicerce? O alicerce é o que está, a grosso modo, é o que está enterrado ali, o que está embaixo desse edifício, né? É o que sustenta toda essa estrutura que vocês estão vendo aí de quase 1 quilômetro de altura, né? Esse edifício está numa região desértica, Emirados Árabes, Dubai, né? Imaginem como é manter uma estrutura desse tamanho, né? Desse porte, dessa magnitude, em pé num terreno arenoso. Já ouviram aquele ditado, né? Prego, agora até fugiu, né? Mas firme como prego na areia, alguma coisa assim, né? É quase impossível um prego ficar firme na areia, né? Porque ela não dá sustentação. Então eu queria chamar a atenção a respeito da importância do alicerce desse edifício. Como que deve ser o alicerce desse edifício? Todos nós conhecemos aqui o Maracanã, o estádio brasileiro que fica lá no Rio de Janeiro, na capital, na cidade do Rio de Janeiro. E ele foi durante muitos anos o maior estádio de futebol do mundo. Hoje não é mais, mas ainda é um dos maiores. E só para vocês terem uma ideia, no Maracanã foram utilizados 80 mil metros cúbicos de concreto. É muito concreto. Todo aquele concreto que você vê, aquele cimento, aquele concreto, né, que você vê ali no Maracanã, somam 80 mil metros cúbicos. Ou seja, tudo que tem ali. Agora, sabe quanto que foi feito, quanto que foi utilizado só para fazer o alicerce? Como eu disse, o alicerce é aquilo que você não vê nesse edifício, né? Ele está enterrado, né? Foram utilizados 43 mil metros cúbicos de concreto só para deixar essa estrutura em pé. Foi necessário. Então, o alicerce para esse edifício é uma coisa muito importante. Rodrigo, mas o que isso tem a ver com genealogia? Você está falando de construção, a gente quer saber sobre genealogia. Qual que é a pegada aqui? Tudo na vida, tudo que nós fazemos na vida precisa ter um alicerce. Você precisa ter um alicerce para a sua pesquisa genealógica também. E durante esses anos que eu tenho acompanhado algumas pessoas, visto muitos comentários nas redes sociais, milhares de comentários, milhares de experiências, algumas pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar de forma mais próxima, eu vi que muitas vezes esse alicerce ele é negligenciado. Ainda hoje você olha, isso não tem mal nenhum você perguntar abertamente qualquer coisa nos grupos do Facebook, até porque nós estamos ali também para ajudar, seja qual for a pergunta. Mas ainda hoje eu vejo perguntas que nitidamente nos deixa ou nos dá a entender que o alicerce da pesquisa está abalado, porque está faltando coisa naquele alicerce, e a pessoa chega, às vezes avança algumas gerações e ela acaba parando, ela encontra uma parede tão alta que ela não consegue transpassar, né? Então aí ela para, desanima e acaba deixando de fazer suas pesquisas, né? Ou às vezes vai seguir por outros caminhos que não vão ajudar no progresso efetivo dessa pesquisa. E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte:
Coisas importantes na construção de qualquer edifício. Tá? Eu vou traçar um paralelo aqui e eu queria dizer o seguinte, que você precisa de um projeto, de um planejamento de execução. Para você ter um projeto, você precisa que alguém escreva isso, que alguém desenhe isso, e o planejamento é tudo que vai ser executado para que aquele projeto se torne uma realidade. Você precisa construir um alicerce adequado. O alicerce que foi utilizado, por exemplo, nesse edifício que nós vimos, ele é inadequado para alguns tipos de construção, né? Como também, por exemplo, o alicerce que foi utilizado no Maracanã, ele é inadequado para o edifício que nós vimos na imagem, né? Então o alicerce ele é específico para cada edificação. Também o alicerce da sua pesquisa é específico para a sua pesquisa, porque cada pesquisa segue uma linha. Talvez na sua pesquisa você queira saber, abrindo aqui um outro parênteses, queira saber mais sobre um antepassado seu que imigrou da Europa para o Brasil. É o foco da sua pesquisa. Talvez o foco da sua pesquisa é encontrar esse imigrante, ou o foco da sua pesquisa é entender mais sobre a vida, o contexto histórico da vida daquela pessoa, né? Ou então avançar mais 2 gerações, enfim, né? Cada pesquisa tem a sua particularidade e o alicerce acompanha essa particularidade. E eu tenho também usar materiais de qualidade. Eu não posso construir um prédio daquele tamanho e o alicerce ser negligenciado com materiais que não vão, no final das contas, suportar aquele peso, que não vão dar conta de atender a demanda daquela construção, né? Na genealogia também existe algo semelhante. Eu preciso ter flexibilidade para lidar com imprevistos. Eu duvido que uma construção daquele tamanho, ou seja, uma construção de qualquer coisa, de uma casa simples a um edifício menor, existem imprevistos, né? Pode faltar energia, pode faltar material, alguém falta, então são imprevistos e você que está conduzindo aquela obra, ou seja, a sua genealogia, a sua pesquisa, você tem que ter flexibilidade, tem que ter o jogo de cintura, porque não é 1 mais 1 igual a 2. Né? Não é uma ciência exata. Pesquisa é uma coisa que você sai do desconhecido e vai para o conhecido, né? Você acaba descobrindo o que você quer através das suas pesquisas. Isso é muito importante. Então você tem que ter flexibilidade. Você nem sempre vai seguir uma linha reta. Você vai encontrar alguns buracos, você vai encontrar algumas pedras, talvez você tenha que pular um muro aí, né? Transpassar aí alguns obstáculos. Então flexibilidade é muito importante. Eu vejo muitas pessoas que às vezes desistem porque encontram dificuldades, né? E na genealogia, na pesquisa, você vai encontrar muita dificuldade. Sortudo é aquele que encontra quase tudo pronto. Eu conheço pouquíssimas pessoas, talvez eu continue nos dedos de uma mão aqui, quem foram as pessoas nesse tempo todo que eu faço pesquisa que encontrou quase tudo prontinho, né? E muitas vezes essas pessoas encontram tudo pronto porque alguém já pagou o preço, né? Que a maioria das vezes não é assim. Tá? E também nós temos que ter o controle de qualidade, a segurança. Não precisa nem dizer, né? Um prédio desse tamanho, do tamanho daquele prédio lá dos Emirados Árabes, lá em Dubai, se você não tiver um controle de qualidade e segurança, não vai dar certo, né? Então você precisa mesmo observar esses detalhes, tá bom? Bom, e é óbvio que a construção de uma árvore genealógica se assemelha demais com a construção de um edifício, tá? Você não consegue sair do zero e encontrar 5, 6, 7 gerações ou 3 gerações sem estabelecer um alicerce firme. Tá bom? E por isso que é importante. Eu vou passar para vocês aqui hoje algumas chaves para destravar a sua pesquisa genealógica. Tá? Porque como eu mencionei, nesse tempo em que eu acompanho algumas pessoas, que eu leio algumas pessoas, que eu vejo casos, né, as pessoas cometem erros e muitas vezes elas têm que tomar medidas drásticas para destravar a sua genealogia. Agora, nem sempre você precisa ser tão drástico assim. Você encontra inclusive soluções muito simples, né, para serem aplicadas, para que você possa destravar isso daí. Vamos lá. E aqui nós temos então as coisas importantes em qualquer pesquisa genealógica. Vocês estão vendo aí que é um Ctrl+C, Ctrl+V das etapas que nós estabelecemos lá para o nosso projeto de construção de edifício. E eu gostaria de traçar um paralelo aqui, e é por isso que eu trouxe essa informação novamente. Vamos lá. A primeira coisa, olha aqui, ó. Bom, eu preciso também definir um objetivo e eu preciso planejar etapas. Você vai fazer isso para todas as gerações que você avançar, para todos os objetivos que você
tiver traçado. Se o seu objetivo é chegar na sua quarta geração, por exemplo, inclusive o Family Search tem um programa rodando agora que é as 4 gerações, né? Minhas 4 gerações. Se você não traçar esse objetivo, seja ele qual for, você não vai para lugar nenhum. Você vai chegar em qualquer lugar, né? E se você não sabe para onde você vai, na realidade você não vai para lugar nenhum. Né? Você vai só trombar com as coisas, né? E acaba não sendo eficiente isso. E para cada passo você precisa ter um planejamento. Isso é muito importante. Então, assim como um prédio em construção, você também precisa planejar aí as etapas, definir o seu objetivo. O que você quer? Você quer encontrar a certidão de nascimento do seu parente imigrante, só que você quer a certidão de nascimento dele lá na Itália? É isso que você quer? Então esse é o seu objetivo. O que você precisa fazer? Com quem que você precisa falar? Quais são os locais que você precisa visitar, entrar em contato? Com quais pessoas você precisa falar nesses locais para encontrar, por exemplo, essa certidão? São detalhes assim. Entende? Vamos lá, o próximo ponto para a gente ser bem objetivo aqui. Organizar as suas informações. Organize as informações que você já tem. É muito, mas muito comum. A pessoa se interessa por genealogia, porque às vezes ela está no Facebook muitas vezes. Ela encontrou um grupo lá que o próprio Facebook acabou recomendando para ela, porque em algum momento ela clicou em alguma coisa relacionada com genealogia ou que é correlacionada e o Facebook acaba recomendando lá um grupo de genealogia, ela cai para dentro, ela se anima com aquela situação, ela sabe que ela é descendente de, por exemplo, de portugueses, de espanhóis, de alemães, de italianos, enfim, né, de poloneses, enfim, né? E ela fala, poxa, eu quero encontrar essas pessoas, eu quero fazer a minha árvore genealógica. Aí ela ouve assim alguns nomes de plataformas e ela cai já para dentro dessas plataformas, né, sem antes ver o que ela já tem. Eu me lembro, né, que quando os meus pais começaram, eu lembro meu pai, minha mãe, ajuntando na realidade documentos, fotos, qualquer tipo de anotação, qualquer registro familiar que já existiam. Nem sempre isso está com a gente. Nós não temos sempre lá uma tia, uma avó, ou uma tia-avó, ou um amigo muito próximo que viveu com a nossa família durante muito tempo, que guarda assim fotos. Alguns parentes têm lá, sempre tem um parente que guarda assim, né, as certidões, fica sempre com 1, 2 parentes. Na minha família era assim, né? E quando nós começamos a nos interessar por genealogia, a primeira coisa que foi feita foi justamente agrupar essas informações, agrupar esses documentos, trazer tudo para perto da gente, né? Algumas coisas nós tiramos cópias, outras coisas foi possível trazer o original, né? Então nós organizamos aquelas informações. Então foto ficou lá certinho com as fotos, os documentos que nós tínhamos, as certidões que já existiam, né? Outras informações de falecimento. É muito comum, por exemplo, os falecimentos, principalmente em cidades do interior, as pessoas distribuírem para as famílias e também, aliás, para a família e também para os amigos próximos, aquilo que nós chamamos de santinho, né? Aonde tem lá as informações de falecimento ou da missa de 7º dia, todas as informações, diários, né? Muitas famílias têm hábitos de escreverem diários, e daí isso são informações muito importantes. Tudo que você tiver relacionado à família, que seja possível você tirar uma cópia ou pegar para si, né, você deve organizar isso. E aí a forma de você organizar, até muito tempo atrás nós fizemos uma live a respeito disso, ela não está mais disponível, mas tá aí um assunto que é importante, como organizar, né, os papéis, os documentos da sua genealogia, mas você deve encontrar uma forma, e não é muito difícil isso, tá? Encontrar uma forma de organizar, ou seja, se você precisar de uma certidão, você sabe onde que ela está. Se você precisar de uma foto, ou ler o que está atrás de uma foto, porque alguém fez uma anotação lá no passado, você sabe onde está aquela foto. Então isso pode ser numa caixa, pode ser numa pasta, em plásticos, pode ser da forma que você quiser, tá bom? Eu estou falando de material físico, e se você quer escanear isso daí, você pode também escanear, e faz essa digitalização e a organização digital disso vai acontecer da mesma forma, tá bom? Você tem que ter um método para organizar isso tudo. Vamos lá. O próximo, use fontes primárias. Isso aqui eu julgo que é um problema muito grande. As pessoas esbarram e tropeçam nesse passo aqui, mas muitas vezes. Tá? E a gente vai falar bastante a respeito disso, mas usar fontes primárias, eu não quero me alongar muito, é primordial para você dar
crédito, dá credibilidade à sua pesquisa. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso já já. Fontes primárias, é muito importante, tá bom? As fontes secundárias são úteis, mas o mais importante é você procurar fontes primárias. Tá? Próximo. Utilize todos os tipos de documentos. Aqui também é outra furada. As pessoas sempre acabam trabalhando única e exclusivamente com dois tipos de documentos. E eu até confesso aqui que são fontes ou documentos muito importantes, que têm realmente uma relevância para a pesquisa genealógica aqui no Brasil, que são os registros civis e registros eclesiásticos da igreja, né? Não somente da igreja católica, mas também da igreja luterana, por exemplo, que tem mais presença no sul do nosso país. Será que é só isso? Será que existem somente esses dois tipos de documentos? Registro civil, ou seja, nascimento, casamento e óbito, que é muito utilizado, e também só registro de batismo, alguns registros eclesiásticos de casamento, né? Será que é só isso que nós temos? Vamos falar um pouquinho a respeito disso também, e principalmente nesse item 3 e 4, ou seja, use fontes primárias e utilize todos os tipos de documentos, que é onde as pessoas acabam encontrando a maior dificuldade, porque elas não usam muitas fontes primárias e também utilizam somente um ou dois tipos de documentos. E aí você restringe a sua genealogia, você perde muita oportunidade, tá bom? Vamos lá para o próximo passo aqui para a gente seguir. O próximo passo é: seja fiel ao seu objetivo. Isso aqui eu senti lá atrás que aconteceu comigo. Por que isso? Quando você começa a montar a sua árvore genealógica, começa a montar o seu gráfico de linhagem, o que é o gráfico de linhagem? Começa em você, você é o centro da sua árvore genealógica, né? Pro lado, e olhando o gráfico, né? Ou seja, para o lado esquerdo está aí os seus descendentes, né? Se você tem filhos, se você tem neto já, do lado esquerdo vai ficar os seus descendentes e do lado direito ficam os seus antepassados, né? E o que acontece? Você tem o seu pai e sua mãe, né? O seu pai e sua mãe também têm pais, que são seus avós. Só que os filhos dos seus avós, olha só o que acontece, os filhos dos seus avós são os seus tios, que são os irmãos e irmãs de seus pais. Só que você tem um tio ou uma tia, que também é casado ou casada, né? E você tem filhos, e quando você vê, você tem filhos? Não, essas pessoas também têm filhos, e quando você vê, você está caminhando para a linhagem colateral e não sua linhagem direta. Tem algum problema nisso, Rodrigo? De jeito nenhum. Mas às vezes a gente tem a tendência de avançar mais para o lado, porque às vezes é mais fácil. Eu falo para o lado, mas é a nossa genealogia, é a genealogia dos nossos primos, a genealogia de nossos tios, ou seja, corre em paralelo com a sua genealogia. Obviamente que os nossos tios, os pais deles, são os nossos avós, mas a tendência é que a gente vá abrindo a árvore genealógica e comece a trabalhar com a genealogia colateral. Isso tira o nosso foco, porque você fez o objetivo do quê? De encontrar o seu trisavô? Ok, de encontrar o seu trisavô, né? Mas você está caminhando por uma genealogia colateral e não direta. Ou seja, em vez de se preocupar em achar o seu avô e o seu bisavô, você está encontrando registros do seu tio-avô, né? Ou de um primo segundo seu, né? E você foge do seu objetivo. Ou seja, quando você volta para o seu objetivo, você já andou um monte de tempo, ou às vezes ficou preso com alguma dificuldade lá na sua linhagem colateral, desanimou e às vezes até para. Isso aconteceu comigo, eu não cheguei a parar, mas eu me peguei cometendo esse erro algum tempo atrás, e aí eu foquei. Eu foquei em encontrar a minha linhagem direta. Os registros colaterais eu fui adicionando aos poucos, e hoje eu tenho uma pesquisa paralela, onde eu faço a pesquisa colateral, mas eu nunca deixo também de continuar a pesquisa da linhagem direta. Isso acontece sempre e é uma tendência.